E aí ele quer, por mais que o português e o espanhol é muito parecido, é diferente quando a gente ouve em É, espanhol, quando a gente ouve em inglês e quando a gente ouve em português. É que nem, hum, pelo menos para mim, né? Quando eu pego Bíblia em inglês ou em espanhol e pego em português. Certamente em português ela entra melhor, porque de fato ela vem na minha língua de origem, né? Quando eu leio os versículos em inglês, obviamente eu entendo, mas não entra do mesmo jeito, né? Assim, então, quando ele faz horas importantes, ele fala em português, aí ele chama alguém para é, falar por é, ele. eu também recebi em inglês, não é a mesma coisa. Até porque o inglês da Bíblia é diferente. É o inglês mais formal, né? Até porque o nosso português da Bíblia é mais formal. E o inglês também é da mesma forma. Bom, vamos lá, acho que é só a gente que vai estar aqui, né? É, vamos começar, né? Vamos fazer oração. Vamos lá. Alguém quer fazer oração, Gi? Hoje você que dá a palavra, né? Você Ah, quer eu faço oração. Aqui começar no e Bíblia, encerrar? desculpa, aqui no Clube da Bíblia a gente faz assim, aí aqui é diferente, tudo bem. Não, Eu não, faço. eu acho legal quando dar a palavra para a pessoa e a pessoa Tá, começar a não, encerrar, porque a tá pessoa bom. fica sintonizada com o que ela está falando, com o que Amém. eu acho que Senhor Jesus, graças te damos pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça em nossas vidas e pela oportunidade, Senhor, de aprender mais de ti, pela Bíblia que nos ensina, que hoje nós temos e que em um tempo ela era somente falada e somente na tua presença ainda. Que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor fale através das nossas bocas, Senhor, que não seja somente nós, nossa carne falando, mas o teu Santo Espírito através de nós, que a tua palavra entre em nosso coração, Senhor, e divida alma e espírito, Senhor, que ela seja semeada numa terra fértil, Senhor, numa terra fértil em nossos corações, que os nossos corações sejam terra fértil e que a sua semente, Senhor, ela cresça, amadureça e se transforme em árvore frutífera, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não saiamos daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, Senhor. Que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, e a tua presença mude os nossos corações, a nossa mente e a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, hoje você já sabe, a gente vai falar de Esther, e Esther, ela lutou a guerra de forma diferente, né? E aí a reflexão que eu já começo a falar para vocês aqui é como vocês lutam a guerra de vocês, né? Como é que vocês lutam? Hum. Alguém chegou a ler a história de Esther, né? Claro que não era, obviamente, nada obrigado nessa vida, Jesus morreu para nos libertar, mas vocês chegaram a ler, alguém, ou já conhece também, né? A Esther, não precisa nem perguntar, que é óbvio que ela conhece muito bem essa história. Consegui ler só um pedaço, não consegui ler tudo. É, É. então, vou contar um pouquinho de como é a história de Esther. Então, Esther, ela era judia, né? E ela, na verdade, antes de ser Esther, ela era Radassa, e ela era órfã, ela era serva, ela não era da classe mais, né? Não era rainha, ela se tornou rainha. Ela se tornou rainha quando a rainha Vasti, ela desobedeceu ao rei. Então, na verdade, no livro de Esther, a gente consegue fazer várias analogias. A gente consegue fazer analogias através da rainha Vasti, através do Mardoqueu, que é o primo dela, que a adotou, né, e passou a ser o pai dela, a cuidar dela, a mentorear ela, já que ela tinha perdido pai e mãe ainda pequena. A gente pode fazer analogia através do rei Xerxes. Então, sempre que a gente lê uma história na Bíblia, existem várias visões e vários personagens que a gente pode avaliar e se colocar no lugar e ver o que eu posso aprender. A ideia da Bíblia é essa, né? O que eu posso aprender com essa história, o que eu posso aprender com essa pessoa, com esse, com esse. Então, o livro de Esther, para começar aqui dentro da Bíblia, a gente deve ter em torno de 30 histórias de mulheres, mulheres que a gente sabe o nome, mulheres que a gente não sabe o nome. A mulher do fluxo de sangue, a gente não sabe o nome. A mulher samaritana, a gente não sabe o nome. Ana, Débora, Maria, né? A gente sabe o nome. Mas somente duas mulheres tiveram o privilégio, né, de terem um livro no nome delas, né? Esther e Ruth. São dois livros que eu gosto muito, são dois nomes que eu gosto muito. E as duas, elas têm uma característica muito similar. As duas, elas foram fiéis, elas foram leais, elas
fizeram uma aliança e não quebraram esta aliança. E elas tiveram um coração humilde, um coração de servo, um coração quebrantado e um coração obediente. E na história de toda a Bíblia, a gente vê muito como Deus, ele honra a aliança, como ele gosta de aliança. Não sei se vocês sabem, o arco-íris no céu, ele é o registro da aliança, né, de Deus conosco. Ele é um símbolo, e o mundo espiritual ele é movido por símbolos, palavras e atos proféticos. Então, ele é um símbolo da aliança. Então, sempre que a gente faz uma aliança e a gente honra com ela, seja ela com Deus, que a dele é inquebrável, e por isso que uma aliança, né, de casamento, ela é um círculo sem ruptura, né, sem começo nem fim, porque a aliança não tem fim, ela é para sempre, e é por isso que Deus não pode revogar, né? E nessa história a gente também vê o que é a palavra do rei. Eu não vou poder contar a história toda, mas o que aconteceu foi que Amã, ele era o braço direito do rei, e ele era muito cheio de orgulho, muito cheio de ego, muito cheio de tudo. E a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Então a gente vai ver isso, independente se a pessoa acredita ou não acredita, se ela é ateia, né, um ateu, se ela é uma crente fervorosa, o orgulho precede a queda. E a gente pode ver isso durante toda a Bíblia, no Novo, no Velho, no Testamento, e a gente pode ver isso na nossa vida. A gente pode ver isso com as pessoas ao nosso redor que nunca nem leram a Bíblia, né? Então, o orgulho precede a queda, né? E Amã teve isso. Então, ele era muito orgulhoso e o povo judeu, né, Mardoqueu, precisamente, não se dobrava a ele, né? Não se curvava a ele. Ele se mantinha ereto quando ele passava, todos se curvavam, mas ele não se curvava, porque ele não se curvava. Os judeus, não, ele se curva somente a Deus, né? Então, isso deixou ele muito irritado. E aí ele foi e falou para o rei que tinha um povo, e blá, 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 blá. E aí, então, falou para ele fazer um decreto, né, de que esse povo tinha que morrer, né? Então, aí você já vê uma questão muito espiritual até hoje, né? Os judeus são perseguidos até hoje, existe essa perseguição, então tudo que acontece já é uma coisa que vem de lá de trás. E aí, então, o rei fez um decreto de que os judeus precisavam morrer. E Mardoqueu, ele contou isso para Esther. Esther se tornou rainha. Quando Vasti desobedeceu, o rei Xerxes, ele foi perguntar aos conselheiros, aos príncipes dele ali, o que ele devia fazer, porque ele tinha chamado ela para a presença para poder exibir ela era muito bonita, ele queria mostrar ela para os amigos, e ela não quis. Ela falou, não, não vou lá, não. E aí eles falaram, bom, mas se você não fizer algo, ela vai dar um exemplo ruim para as nossas mulheres. E as nossas mulheres vão achar que é assim que tem que ser, né? Então é melhor o senhor acabar com essa brincadeira aí e destronar ela, né? E aí foi o que foi feito. Então ele destronou ela e aí ele ficou sozinho e ele fez um processo seletivo, literalmente um processo seletivo de novas mulheres. E aí a gente também vê que tudo tem um processo, né? Nesse caso, o processo durou 12 meses. Aquilo que a gente sempre fala aqui. Ah, mas quanto tempo durou o seu processo? O meu processo durou X. O seu pode durar mais ou menos, né? Pode ser simples e rápido, pode ser mais longo. Então, o processo ele sempre vai existir. O tempo desse processo vai depender muito do que você já aprendeu e do que você precisa aprender e em quanto tempo você vai aprender isso. Porque a escola de Deus não tem, como acontece no mundo, de passar a pessoa para frente e o professor resolve no próximo ano. Sabe aquela coisa de, não, eu não vou deixar esse menino repetir de novo. Eu não aguento mais um ano. Passa ele para frente, o professor resolve no que vem, né? Na escola de Deus não tem isso. Ele nos deixa de recuperação o tempo que for necessário para que a gente aprenda. Então, uma das coisas que a gente também pode refletir é se algo que a gente está vivendo, a gente está vivendo de novo, ou está vivendo, mas eu mudei de casa, mudei disso, mudei, e eu, de novo, a mesma coisa. Estou me deparando de novo com a mesma coisa. Certamente você tem algo a aprender que você ainda não aprendeu. Então, o que faz com que esse processo encurte? Reflita e comece a buscar Deus na palavra e conversando. O que você tem que aprender que ainda não aprendeu? Está repetindo mais uma vez a mesma história e você não tirou nenhuma lição dela. Então, no processo de Esther, Esther ganhou a graça do eunuco. E isso também é muito importante. O coração de Esther, a todo momento a gente pode ver o coração de quem conquista as coisas, mesmo impossíveis. Porque tinham ali, não diz a palavra, pelo menos eu não me lembro quantas mulheres existiam no processo seletivo, mas eram todas as mulheres ali. Foram 12 anos se embelezando para aquele momento, né? Assim como para o momento de ser escolhida, assim como Mais de 100 mulheres. Quantas? Foram mais de 100, acho que umas mais de 100 mulheres. Mais de 100 mulheres. Então, assim, existe um processo, e no meio desse processo, ela ganhou a graça do eunuco, né? A humildade dela, o coração dela ganhou. Então,
a palavra ela é muito poeta, ela fala no ganhou a graça, né? Ganhou a graça. Por quê? Porque a graça é de graça, né? A graça de Deus é de graça, o favor é de graça, então não é obrigação, ela ganhou algo. Se é ganho, porque não era obrigação de se ter. Ganhou 7 servas e se mudou para a casa das mulheres para ficar mais próximo ali, e ali ele aconselhou cada mulher podia entrar num lugar e escolher o que quisesse para ir para a presença do rei. Então, joias, isso, aquilo, outro, maquiagem, tal, para a presença do rei. E aí o rei ia vendo, e ela, na verdade, foi ela. Ela era linda por dentro e por fora, né? E quando ela chegou, e aí ela foi escolhida para ser a rainha, se tornou a rainha Esther, aquela coisa que as pessoas falam, dê poder e dinheiro, e você vai saber quem é aquela pessoa. A rainha Esther permaneceu como rainha, pensa, ela chegou, rainha, onde você quer chegar? Rainha, não precisa mais nada, né? Ela tinha poder, ela tinha tudo. E ela permaneceu ouvindo o Mardoqueu, que era o servo, que era o tio, que era o mentor. Ela permaneceu com o coração ensinável. O orgulho não subiu. Agora eu sou rainha, não te dou mais bola, não preciso mais te ouvir. Já cheguei onde eu queria, já conquistei o que eu queria. Não, o coração dela permaneceu na essência dela, permaneceu um coração de servo, permaneceu um coração sábio. Quando o Mardoqueu contou para ela sobre essa questão, na hora, quem é que já não teve isso? Não aguentei, precisei falar na hora. Eu tenho uma amiga passando por uma situação delicada, que ela, mexendo no celular, descobriu no meio da noite, acordou o marido quase que em tapa. Ele acordou no susto, assim, porque ela viu o negócio no celular, ela queria resolver aquilo naquela hora. E nem sempre, aliás, certamente, nunca é dessa forma que a gente tem que resolver, né? Uma coisa que eu levo muito, desde que eu conheci Jesus, como que eu resolvia isso antes? Agora já não é mais o antes, porque já são 12 anos com ele, mas no comecinho, que eu era muito do tipo, como é que resolvo isso agora que eu, né, quero seguir Jesus, quero saber a opinião dele. Então, a primeira coisa, eu não sabia como resolvia, porque para mim era tudo muito novo, caminhar com Jesus. Mas eu sabia como eu resolvi por 30 anos. Então, minha pergunta era ao contrário. Era, como é que eu resolveria isso antes? Eu resolveria assim. Tá, então é dessa forma que eu não vou resolver. Porque se essa era a forma como a Patrícia, Rocco, eu mesma, resolvia, sem a presença de Deus, sem a sabedoria e sem direcionamento do Espírito Santo, então certamente essa não é a melhor forma. Eu quero saber a melhor forma de se resolver essa questão. Então agora eu vou descobrir, sei que essa não é a maneira que eu vou resolver, então eu vou descobrir que jeito que eu vou resolver. Depois de um tempo, você já não tem mais, a velha criatura ficou muito mais para trás, e aí você já sabe como resolver. Quando não sabe, você busca mais de Deus, que Deus vai te direcionar. Mas Esther, como ela resolveu quando ela descobriu? Ele falou que os judeus todos iam morrer, né? Então tem um versículo que fala muito isso, que quando ela estava ali, como rainha, que é o versículo que eu mais gosto, que é o Esther 4, 13 e 14, para quem anota ou gosta de acompanhar, que diz assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, aqui, até então, ela não tinha dito que ela era judia, porque o tio dela, né, tinha dito para ela não dizer, que não era o momento, né? Não diga que você é judia, eles não precisam saber disso agora. E ela não disse. E aqui a gente vê também sempre a história que eu comento do como o cordeiro muda ao matadouro e o leão da tribo de Judá, né? Então, Esther, ela soube, uma mulher sábia, uma pessoa sábia, ela sabe que horas ela vai ser o leão que ruge, né, que vai abrir a boca, que vai falar como um leão, né, se posicionar, e o rei da selva, e ela sabe também a hora de se calar. Porque Jesus, se nós somos a imagem de semelhança, não é que se nós somos, eu creio que nós somos a imagem de semelhança de Cristo, nós também temos o momento cordeiro mudo e o momento leão da tribo de Judá. E Esther, ela fez isso. Esther é um livro que em momento algum se fala de Deus. Em momento algum ela fala, eu vou lá falar com Deus, eu vou orar a Deus, meu Deus me livrará. Em momento algum, diferente de Daniel, diferente de Jeremias, de Isaías, enfim, de todos os outros livros. É o único livro que não se fala de Deus. Deus, a palavra Deus, não é mencionada em momento algum. E também isso leva um ensinamento para nós. A gente não precisa falar de Deus para que Deus exista na nossa vida e para que as pessoas assistam o poder de Deus nas nossas vidas. Não é tanto de falar e pregar, aliás, é nada de falar e pregar, mas é muito de viver. Quando ela soube disso, o que ela fez? Ela convocou, ela liderou um negócio. Ela convocou um jejum e oração. Ela
foi o quê? Por isso que o louvor é assim que eu luto minhas guerras. Então, quando você descobre algo, você fala, caramba, vai todo mundo morrer. Tipo, todo mundo ia morrer. E ela provavelmente também iria. Então, o que ele falou, não pense que só você vai ficar aí, você vai morrer também. O que ela fez? Ela podia correr para o rei e falar, olha só o que o Amã está fazendo e tal, não sei o que, não. Primeira coisa que ela fez. Então, por isso que a primeira coisa, gente, a primeira coisa, ore antes. Tá com muita, eu vou pedir demissão, ore antes. Ore antes para ver se não é a sua carne querendo pedir demissão, o seu orgulho, o seu ego, a sua, não aguento mais, ou se é realmente uma direção de Deus, se é realmente algo do seu espírito, o momento de pedir decisão, porque também tem o momento de você tomar uma decisão e dar esse passo, mas ore antes, para saber se realmente é isso, se é a carne ou se é o espírito gritando, se for a carne, ela vai calar a boca, a hora que você ora, né, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, então se a carne é fraca, ela não pode vencer, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, não é algo para justificar um pecado. A carne é fraca. Não existe no UFC, o fraco não vence. Eu tenho um amigo ateu que ele gosta de UFC, não gosta de futebol nem de Fórmula 1. É o UFC. O fraco não vence. Então, se a carne é fraca, como é que ela vence? Se o espírito está pronto e a carne é fraca, como que vence? Então, se vence é porque, de fato, o espírito está mais fraco do que o fraco. Ele está inexistente, assim, perdeu por WO. Só pode. Porque um fraco, para ganhar, é WO. Então, não podemos ter WO do Espírito Santo. Ele tem que estar presente, para que a carne fraca não vença. E aqui foi o que ela fez. Ela foi orar, ela foi jejuar por 3 dias. Quem já fez jejum de Esther, são 3 dias de jejum. Ela colocou ela convocou as servas dela para orar. Ela uniu, né? É aquela questão da igreja, o corpo. Ali nem era igreja de corpo, porque eles são judeus, nem tinha igreja. No Velho Testamento não se fala de igreja, era um mistério ainda, ninguém sabia o que viria, nem Satanás. Não foi revelado nada de igreja no Velho Testamento, não se fala essa palavra. A igreja veio só depois, no Novo mesmo, acho que em Mateus, não sei que número. E então assim, e convocou o povo judeu também a fazer isso. Eles vestiram vestes de sacos, eles fizeram ali os seus lamentos. E ela convocou o rei. E uma coisa, questão de corajosa, naquela época, entrar na presença do rei era morte, sem ser convidado. Então, ela arriscou. E quando a gente ora por alguém, a gente também se coloca numa brecha. Ela se colocou numa brecha muito perigosa, para salvar um povo. Ela sabia, e ela já não era chamada na presença do rei há mais de 30 dias. Ela sabia que se ela entrasse na presença do rei, ela poderia morrer. E ainda assim, ela foi forte e corajosa, assim como Josué, seja forte e corajosa. Ela foi salvadora, assim como Davi, como Sansão. Ela salvou um povo. Até hoje, os judeus comemoram o Purim. Os judeus, eles podem não conhecer o nosso Deus como Jesus, mas eles, ali, eu não vou ler agora o versículo, foi dito para que vocês comemorem de geração em geração. De geração em geração foi comemorado isso. Por quê? Quando ela chamou o rei, ele falou o quê para ela? Ela conseguiu o favor do rei também. Um rei, que tem um reinado. Não sei de quanto era o reinado dele, mas certamente não era pouquinho. Ela pediu, e ele falou, diga-me o que desejas, o que queres, e ainda que seja metade do meu reino, eu lhe darei. E isso ela fez, ele falou para ela por 3 vezes. Então, por 3 momentos na história de Esther, ela vai para a presença dele e ele diz isso. Diga-me o que queres, e ainda que seja metade do meu reino, eu lhe darei. Então, não é que ela conquistou um favorzinho. Ela conquistou um favorzão. E ainda assim, ali ela não falou. Então, ali ela jantou com ele e com Amã, e depois, no outro dia, ela colocou o que aconteceu. E ela colocou o que aconteceu. Ele falou, caramba, e agora? Eu não posso. Palavra de rei não volta atrás. Eu não posso revogar a minha lei. Eu mandei matar, mas ele pode fazer uma nova lei. Então, o rei Xerxes também não ficou ali se escondendo atrás de uma decisão. Eu já falei, agora como é que eu vou voltar atrás da minha palavra? A palavra não volta atrás, então faz uma nova. Então, fala uma nova. E aí ele colocou que eles poderiam se defender. Então os judeus podem se defender. E aí, então, foi dito isso em todas as línguas, em todas as cartas, e os judeus se defenderam. E aí veio o Purim, né? Porque era o dia de Pur, era o dia de morrer. E o Purim foi a defesa disso. Então, até hoje, eles celebram o Purim. Até hoje, eles celebram. Então, até hoje, nós celebramos Jesus até hoje. E até hoje, os judeus celebram Esther. E ainda que eles creiam em Jesus, eles vão permanecer celebrando Esther, porque de geração em geração, que vocês permaneçam festejando e celebrando este dia, onde isso foi, onde vocês foram libertos, né? Que de geração em geração vocês não se esqueçam, que os filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos não se esqueçam. E isso também serve para a gente, para levarmos para nós. Até hoje o povo judeu comemora as celebrações deles, e a gente vê
quem tem aí bairro judeu perto, supermercado judeu perto, que nem a gente, que é vizinho de um, a gente vê os dias das celebrações deles e eles ensinam as crianças. Então, desde pequenininho, as crianças são ensinadas de quem é Deus, o que houve, o que ocorreu. E isso é o que a gente tem que fazer também na nossa descendência, para os nossos filhos, para aqueles que virão conhecer a Jesus através das nossas vidas. Ensinar, porque ninguém faz porque sim, porque não, porque tem que ser. Não, a gente precisa ensinar, a gente precisa explicar o porquê da Páscoa, o porquê do Natal, o porquê do jejum, o porquê. A gente quer saber o porquê. A criança também tem que saber o porquê. Ninguém quer simplesmente aceitar e engolir as coisas. A gente vê que desde o princípio Deus tinha um propósito com Esther. Então, Deus não colocou Esther ali. Como Judas e Jesus, não foi Judas que é o traidor, não, filho, isso é plano de Deus. Então, Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente com os judeus, como ele ainda hoje sabe. E ele preparou, ele destronou Vasti, ele utilizou do poder do rei Xerxes para destronar Vasti, para daí trazer Esther. Então, cada pedacinho da história, você vê a mão de Deus ali fazendo as coisas acontecerem. Então, exatamente no tempo certo, Deus nunca se atrasa. Esther foi uma pessoa comum. Ela era uma serva que se tornou rainha, que permaneceu com um coração de serva, apesar de ter se tornado rainha, né? E poder todas as coisas, e já ter todas as coisas, e banquetes e mais banquetes. Mas ela cumpre um extraordinário desafio. E aí ela vem em um contexto totalmente desfavorável. Então, ainda que seja desfavorável, a gente pode fazer acontecer. Então, assim, Deus ele já vinha prevendo tudo isso. Então, é importante, né? Ele faz tudo no tempo certinho. Ele não atrasa. Então, Esther, quando ele fala, né? Ainda, não, se você está aqui, né? Aquela que eu falei o versículo. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então, certamente Deus colocou ela nessa posição para que ela vivesse isso, para que ela fizesse isso, para que ela fosse guiada a fazer isso. E é para a gente levar para a nossa vida. No nosso trabalho, onde Deus nos colocou, na igreja onde você congrega, no trabalho onde você está servindo todos os dias, na sua família, certamente Deus te colocou ali por um propósito. Você não nasceu numa família por acaso. Eu sou adotada. Não tem problema. Deus não foi por acaso. Né? Deus, ele faz todas as coisas. Né? Vasti também não era a rainha original do Xerxes, do rei Xerxes. Ela não era a rainha desde sempre, mas ela foi destronada. Vasti foi destronada para que ela viesse. Então, até mesmo se você, eu não sei quem é meu pai, quem é minha mãe, eu nasci de um estupro, não tem problema. Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem propósito. E onde ele te colocou, a sementinha que ele colocou nessa barriga, onde ele colocou a sua vida, as pessoas com quem você se relaciona, existe um propósito. Então, sempre que você for para algum lugar, para uma cidade, se mudar de emprego, de trabalho, pense nisso. Qual é o propósito de Deus? Aonde é o meu propósito com Deus? Porque a palavra diz: o trabalhador é digno de seu salário. Aonde você for, você trabalhar, você vai receber o seu salário. Agora, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, é diferente a vontade de Deus e a sua vontade. Então, certamente você vai ali ganhar o seu salário na sua vontade ou na de Deus. Ou não. Vai ganhar mais, vai ganhar menos, mas aonde você vai cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai descobrir tendo uma troca com ele, né? Então, não se apoie em estratégia humana. Não se apoie no que os seus olhos humanos veem, porque os olhos não veem aquilo que Deus vê. O coração é enganoso. E Jesus, Deus, ele nunca se engana. Eu acho que eu dei um resuminho, não tão resuminho, mas é uma história bem bacana. E o rei Xerxes amou Esther mais do que todas. E por isso ela o conquistou, não foi com sedução. Isso é muito importante para mulheres, já que estamos falando para mulheres. Ela, como esposa do rei, ela podia ter conquistado o favor do rei, como muitas mulheres tentam conquistar favores de homem, com sedução, que é como Jezabel conquista. Né? Como mulheres esposas, mas eu não posso seduzir meu marido? Depende. Seduzi-lo para conquistar, para poder você fazer, ser persuasiva, não. Isso é espírito de Jezabel. Dançar para ele, ter coisas incríveis com ele é uma outra situação. Então, é sempre muito importante você ver como você está conquistando as coisas. Quem é casado e quem é solteira, jamais faça isso. Não use da sedução para conquistar coisas, não use do seu corpo, não use de movimentos sinuosos para algo. Ela poderia, como esposa, ela poderia fazer isso, ela não estaria nem tocando, é o marido dela. Mas ela preferiu usar a oração. Será que se ela tivesse usado da sedução ao invés da oração, ela teria chegado no mesmo lugar e hoje os judeus estariam celebrando aí vivos e celebrando Purim? Não sabemos. Né?
Mas de certo é que, quando a gente usa a oração, né, e o jejum e a sabedoria, certamente a gente tem boas conquistas e bons resultados, sem perder a nossa salvação, sem perder o favor de Deus. E é isso. Quem quer falar? A Aline tava com a carinha de que queria falar. Ai, brincadeira. Su, você quer falar? Você tava, acho que, com o seu som ativado. Oi? Eu vi sua caixinha florescer, pensei que você queria falar. Eu acho que abre isso aqui. Ah, tá. Eu acho que ela tá dormindo ainda, com uma vozinha de quem tá dormindo. Processo, Ah, né, filho? eu tô acordada porque tô na cama ainda, né? Mas eu tô aqui. Ah, tá com vozinha de quem tá na cama. Coisinha de quem tá na cama, Eu vou comentar só algumas coisinhas mesmo, que eu achei, Paty, eu acho a história de Esther muito linda mesmo. E acho que você fez, assim, colocações muito relevantes. Foi um resumo, assim, mas incrível, de verdade. Pontos que você destacou, que pontos que eu refleti também, que eu acho muito interessante. Essa questão de ser muitas mulheres e ela ter caído na graça, né, do servo, né, do eunuco. Mas antes disso tudo, antes dela cair na graça dele, ela tinha a graça de Deus. Porque olha como tudo aconteceu, como todas as coisas foram, como todo o processo foi acontecendo e toda a sabedoria que ela tinha. A sabedoria, a gente já falou aqui, é algo divino, né? Tem homens inteligentíssimos aí no mundo, mas sabedoria é algo que vem do alto. E ela tinha isso de saber o momento certo de falar, de saber o que fazer para poder se posicionar, né? E ela se posicionou a todo instante. Então, assim, a sabedoria da mulher. Gente, eu assisto muito Cláudio Duarte, eu acho ele assim sensacional, eu me acabo de rir com ele, ele é maravilhoso. Ele fala para casais, né? E teve uma história que ele contou que eu achei assim muito engraçada, ele contando, né, que a tia dele, ela mandava no tio dele, só que o tio dele não sabia que ele era mandado. Pela forma que ela fazia. Ele dizia que ele era criança, que ele ficava assim, pai, que idiota. Opa, isso. Ela mandando nele, e ele achando que ele que tava mandando a situação, o tio dele, né? Ele dizia que ele ficava rindo, que ele já desde pequeno ele já percebia, mas o próprio tio não percebia. Então tá aí a sabedoria da mulher. A mulher, hoje principalmente, as mulheres, elas, não, mas eu sou independente, eu tenho que dar a minha voz, a minha ordem, é assim que eu tenho que fazer. Mas não é assim, gente. A gente tem que fazer da forma que a gente domine tudo, que a gente consiga controlar tudo, simplesmente com amor, com as palavras certas, com o momento certo de falar, de se posicionar, as colocações certas. Então, assim, a linguagem corporal certa também, porque às vezes você está falando uma coisa, só que o seu corpo está falando de outra forma. Então, assim, a gente tem que entender como é que a gente se comunica. A comunicação, ele é o principal problema nos relacionamentos interpessoais. Eu não falo só de relacionamentos conjugais, mas já é comprovado isso, a falta de comunicação ou a comunicação equivocada. Então, a gente tem que aprender a falar, inclusive a comunicação corporal, né, a linguagem corporal, ela representa 93% da nossa comunicação. Ou seja, o que sai da nossa boca é só 7%. Então, a gente tem que unir tudo isso. Como é que você está se comportando? Outra coisa também que Paty falou que é muito interessante, ela não usou nenhum adereço, ela não usou nenhum artifício para poder chegar e se apresentar para ele. E ele a amou logo quando ele a viu. Então, assim, a gente não precisa estar usando de artifícios. Claro, quando você está no momento de paquera, você tem que demonstrar interesse para a pessoa. Óbvio, a pessoa não tem bola de cristal para saber que você está interessado. Mas só que como é que você está usando isso? Será que você está usando de artifícios da sedução, como o Paty falou? Será que você está querendo botar um decote para você mostrar o seu colo, o seu peito, as suas pernas? O que é que você está fazendo? Uma maquiagem chamativa? Como é que você está querendo atrair essa pessoa? Né? Então, assim, a gente tem artifícios, a gente tem nosso próprio jeito. A gente não precisa estar usando essas coisas, porque, assim, gente, eu tenho aprendido muito, assim, sabe, ultimamente, refletido, que o simples é que dá certo. É o simples. Não, você não precisa. Quando eu fico vendo assim, gente, às vezes eu fico achando as coisas tão complexas. Eu fico, cara,
preciso ir por esse caminho tão complexo. Até porque a cabeça das pessoas não é tão complexa. Ela está acostumada ao simples, ao que já está acostumado, que já está programado na mente dela. Então, às vezes, a gente fica querendo complicar as coisas, fica querendo trazer coisas demais. Aí vem uma mulher tão simples, tão ela, tão natural, tão a essência dela mesmo, que vai e desperta o interesse daquela pessoa que você está interessado. Então, assim, o mais importante é você ser você mesmo e você buscar ter a graça de Deus na sua vida. Porque aí, meu amor, se você tiver a graça de Deus na sua vida. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, às vezes, ai, fulano é tão sem graça. Já viu que eu falando assim, ai, fulano é tão sem graça. E imagina só, você ser uma pessoa sem graça. Então a gente tem que buscar realmente ter a graça de Deus, que é Ele que ilumina a nossa vida, que emana tudo de positivo e de bom através da gente. Né? Então, assim, o mais importante de tudo é isso, é colocar diante de Deus e achar a graça dele, porque se você cair na graça de Deus, você vai cair na graça das pessoas certas, né? Como foi com Esté, né? Ela caiu na graça, como é mesmo o nome dele, do eunuco? Eu acho que fala o nome dele. Eu acho que não fala Não eu fala, nunca não? mesmo, eu acho que não. Não fala, não. Então, assim, você vê, né? Ele colocou ela numa posição de destaque. Mais de 100 mulheres e ele gostou dela. Não foi só pela beleza, mas tem a questão do comportamento também, né? Então, assim, é um conjunto, né? A graça de Deus, a forma que você se posiciona, a forma que você se comporta, é todo um contexto, né? Então, que nós sejamos mulheres sábias e a gente aprenda, né? A forma de falar, o tempo de falar. Como o Paty deu exemplo também da amiga dela, né? Que viu um negócio no celular, já ficou louca, já quis ali conversar naquela hora. Então, assim, como é que ele vai reagir? Autodefesa, né? Óbvio. Você não vai conseguir pegar alguma coisa da pessoa, você não vai conseguir extrair o que você espera da pessoa quando a pessoa está dormindo e acorda desesperada. Isso lembra também a história de Abigail, né? Que ela também esperou o dia seguinte para poder falar com. Ó, fugiu o nome agora aqui. Tô com Amã na cabeça. A Abigail, ela esperou para falar Nabal, com Nabal, no dia seguinte, né? Porque ele estava bêbado, ele estava na festa lá, comemorando, né? E aí ela esperou no dia seguinte para poder falar que Davi estava indo lá para matar todo mundo. Então, assim, e o que aconteceu? Ele teve um infarto, né? Teve um infarto, morreu do coração. Imagine só se ela falasse no dia que ele estava bêbado, que ele estava na festa. Ele ia falar, tô nem aí, que nada, quem é Davi? Sabe? E não teria o efeito, a história não teria o efeito, né, que deveria ter. Então, que a gente saiba como falar e o tempo de falar. Buscar nessas mulheres, né, inspiração de sabedoria. Paty, pode falar, era só isso mesmo que eu queria falar. Meninas, a gente usa muito isso no Clube da Bíblia, então sempre, não sei se vocês sabem, mas tem um negocinho de levantar a mão quando quiser falar, porque Muito daí bom. a gente consegue ver até para administrar o tempo também, para a gente não passar nunca dar sete, para a gente poder sempre poder isso sem atrapalhar a rotina. Uma coisa que eu não falei que é muito importante é Mardoqueu, ele foi exaltado, né? Então, assim, Mardoqueu em um momento, quando o rei ficou sem sono, olha só como Deus faz, né? Então, assim, Deus, ele tá agindo na vida de todo mundo, ainda que você ache que não. Para não, Deus não tá vendo. Sabe aquela história de você? Quem nunca colou um chiclete embaixo da carteira, assim, no colégio, né? Tem ninguém vendo, o chiclete tá duro, você faz o quê? Mas, assim, eu acho que eu já fiz isso na minha infância. Certamente eu devo ter feito, porque as carteiras têm muitos chicletes, né? Então, muitas pessoas já fizeram. Então, ainda que ninguém veja, existe alguém que vê tudo. Ele existe, né? Ele está vendo. Então, o rei Xerxes, ele ficou sem sono, por acaso. E aí, eles sem sono foram ler as crônicas para os reis. Então, quando as coisas aconteciam, as pessoas escreviam. E aí, eles sem sono, os servos ali, vamos ler as crônicas, vamos ler a crônica para o rei. E quando leram a crônica, viram que Mardoqueu, ele tinha em algum momento, não lembro nem o que ele fez, mas ficou escrito nos livros de crônicas que o rei lia o que ele tinha feito. E aí, quando leram, falou: não, mas esse homem me honrou, ele fez um negócio bacana para mim, o que a gente fez para ele? Né? Como que a gente devolveu isso? Você vê, não foi no tempo que ele fez, porque foi feito, foi escrito, e um dia X ele leu, e ele falou: a gente não fez nada. Ele, como a gente não fez nada? A gente precisa fazer algo. Então, às vezes, muitas vezes, o retorno daquilo que a gente faz não vem quando a gente espera, né? Muitas vezes não vem mesmo, mas vem no momento que tem que vir e do jeito que tem que vir. E olha que coisa incrível que eu estava lendo isso com a minha dupla de oração do Clube da Bíblia no sábado, a gente leu Esther juntas. E ela nunca tinha lido. E ela,
meu Deus, Paty, no capítulo 4, ela, meu Deus, não acredito. Aí eu, você conhece a história dela? Não, é a primeira vez. Então, assim, foi muito bacana, porque parecia novela. Vamos pro próximo capítulo, que eu preciso ver o final. Então, foi muito bacana isso. E aí, o que aconteceu foi que o rei, olha só que coisa incrível, o rei perguntou para Amã o que deveria fazer para honrar. E Amã, cheio de pompa, achando que era ele, para honrar uma pessoa que fez, né, para honrar alguém, você deve colocar ela no seu cavalo e deve colocar um servo, né, carregando esse cavalo. E você deve dar o seu anel, a sua capa, não sei o quê. Então ele fez todo um cenário de unicórnio ali, né, de como faria para honrar alguém. E ele também tinha feito uma forca. Né? Então, assim como o Judas se enforcou, no final ele foi também enforcado. E ele fez uma forca enorme, de 50 metros, no quintal da casa dele, para enforcar o Mardoqueu. E aí o que aconteceu do capítulo 4 em diante foi que isso foi se invertido. Então, no final das contas, quando rolou o almoço lá com a rainha, ele falou, então tá bom, que bacana, mãe, uma ótima ideia. Então faça isso com o Mardoqueu. Ele fez, como? É isso aí que você falou, para honrar um cara, põe um cavalo, carrega, dá o manto, dá o anel, faz o quê? Faz isso para Mardoqueu. Cara, ele queria morrer. Pensa, você odiando uma pessoa, fazendo uma forca para matar essa pessoa. E aí você tem que ser o ser humano que carrega o cavalinho que você achou que você quer ser carregado para carregar exatamente quem se queria enforcar. Gente, é uma reviravolta na história emocionante. Isso num filme ia ser incrível. E foi o que aconteceu. Ele não só não foi honrado, como ele teve que carregar exatamente quem ele queria matar, da forma como ele queria ser honrado. E pior ainda, ele foi enforcado na forca que ele fez para o outro, né? Então aquela coisa de, como é que é? Fez a corda para se enforcar, né? Vai dando corda que ele se enforca sozinho. Nenhum ditado popular nasceu sozinho. Muitos deles vieram de Bíblia, né? Muitos deles vieram, né? Caiu do cavalo, é Paulo que caiu do cavalo, né? Olho por olho, dente por dente. Então assim, Mardoqueu, ele não só ele ia ser morto, ele era um judeu morto que ia ser morto. E no final, no capítulo 10, que agora eu não vou ter aqui, capítulo 10, cadê a Bíblia? Nem sei onde está a Bíblia aqui. No final da história de Esther, ele é super incrivelmente honrado. E isso é muito lindo. Não vou conseguir achar agora que eu não separei Esther para falar assim para vocês. Nem sei onde está, cadê Esther? A pessoa não sabe achar rapidamente as coisas na Bíblia, não, gente. Sabe não. Sabe não. Então, no final, fala como Mardoqueu foi exaltado, né? E ele se tornou o braço direito do rei. E Amã foi morto. Então, você vê, Mardoqueu teve todo esse, vamos dizer assim, quando você tem um personagem principal, que é Esther, ele foi ali o coadjuvante, né? A todo momento ele foi o coadjuvante da história, desde o comecinho lá no portão, largadinho ali, com aquela pessoa, né, na calçada, mas no final ele foi super, hiper exaltado. Então, assim, Deus, ele não se atrasa, né? O que tem que vir, as sementes que a gente planta, a gente colhe, certamente ela virá. Então, a sua espera, o seu processo, não faça esperando não receber algo em troca, mas Deus sabe que a gente sempre quer saber o custo-benefício. Né? Tudo é custo-benefício. O ser humano trabalha com a relação custo-benefício. O quanto eu vou investir, o quanto eu vou tirar. Então, vale a pena investir, né, na palavra de Deus, vale a pena você investir, né, o seu tempo com Deus e investir em fazer o caminho que às vezes sim é o mais demorado. O atalho é o mais rápido, mas o mais rápido para chegar aonde? Né? Então, o caminho, o direcionamento, né, o caminhar com o Espírito Santo, a dança do Espírito Santo, ela é o melhor jeito, certamente. Alguém quer falar alguma coisa, meninas? Vocês estão todas tão caladas hoje. O que aconteceu, gente? É Esther, isso? É Esther? É o quê? Esther não quer falar também? Acho que é um soninho. Quero falar um pouquinho. Estão ouvindo? Estou prestando atenção. As minhas ficaram um dia sem devocional, Paty, já estão assim, imagina. Nossa, gente, eu tô achando estranho isso aí. Mas a Jess quer falar. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Tá só Deus, viu? Bom dia. Bom dia. Então, gente, quando a Paty colocou o louvor, né? Assim que eu luto minhas guerras. A maneira que Esther lutou as guerras dela, né? Ela jejuou. E uma coisa que eu aprendi em Carisma foi que a gente não jejua
a gente não jejua porque a gente quer conseguir algo. A gente jejua porque a gente quer se aproximar mais de Deus. E a partir disso, as coisas vão acontecer, né? As coisas vão acontecer. Então, quando Esther, ela fez o jejum dela, não foi porque ela queria somente se apresentar diante do rei. Peraí, gente. Ai, minha cachorra deu um grito aqui. Então, ela não queria somente se apresentar diante do rei, mas o jejum dela foi para que Deus fizesse a vontade dele. Ela quis se aproximar mais de Deus. E a partir disso que tudo aconteceu. Então, foi dessa maneira que ela lutou as guerras dela. E assim tem que ser com a gente, né? De acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com as lutas que a gente enfrenta na nossa vida, a gente precisa fazer como Esther fez. Jejuar, se aproximar mais de Deus. E a partir disso, né, de estar perto de Deus, ela teve a sabedoria para fazer o que ela fez. Então, que possamos ser assim também, diante das situações da nossa vida, que possamos jejuar, se aproximar mais de Deus e saber o que a gente tem que fazer, saber a maneira que temos que nos comportar, como nós temos que agir, sabe? Como tem que ser o nosso posicionamento. Porque ela não agiu por ela mesma, foi Deus que estava ali com ela naquele momento, pelo que ela fez, pelo jejum que ela fez, né? Então, que possamos ter sabedoria para agir, mas sempre ali com Deus. Jejuar, não porque eu quero alguma coisa. Jejuar não porque, eu vou jejuar porque eu quero um emprego. Vou jejuar porque eu quero conquistar tal pessoa. Não, eu vou jejuar porque eu quero me aproximar de Deus e Deus vai agir nesse momento, né? Então é isso que eu queria falar. Sim, o jejum, ele é um matar a carne, né? São disciplinas espirituais, né? A oração é disciplina espiritual, o jejum é uma disciplina, é para a gente ter essa questão de você jejuar, né? Não sei se todas aqui já vivem isso, já experimentaram, mas é você de fato escolher, né? O que de fato vai doer, né? Para você deixar a sua carne querendo muito. Tem gente que café da manhã é algo sagrado. Então faça um jejum de café da manhã, 3 dias sem café da manhã, uma semana sem café da manhã, né? Para quem ama café da manhã, tem gente que acorda e só quer comer meio-dia. Então, fazer um jejum de café da manhã já é normal, a pessoa já é dessa forma, já não come logo cedo, né? Tem pessoas que é o almoço, tem pessoas que é o café, a carne. Então, a hora que a gente tira por livre e espontânea vontade algo de nós que a gente gosta, a gente entrega um sacrifício. Deus gosta de sacrifício. Às vezes a pessoa fala, mas Deus é amor, Deus não quer que você faça algo. Não, não. Deus é amor, ele é sacrifício. É o sacrifício de Jesus na cruz. Então, ele é amor, sim, ele é justiça e sacrifício. Então, quando a gente faz um sacrifício, isso a gente faz com que a gente mate a nossa carne, né? Aquilo que já está fraco, continua mortinho ali, né? E que a gente fortaleça o nosso espírito. E também a questão de você jejuar, nesse tempo que você faria isso, tempinho do cafezinho, tempinho do... Né? Você pega aquilo também e você leva esse tempo para você estar com Deus. É o que a gente sempre fala, né? Um jejum sem oração é apenas uma dieta. Você faz uma dieta de sem café. Estou numa dieta sem café hoje. Né? Então, a gente precisa a oração. E como a Jess falou, é verdade, você não faz isso para barganhar com Deus. Não se barganha com Deus. Se não for algo da vontade de Deus, e se não for o seu momento, você pode jejuar um ano. Você não vai receber. Né? Mas, por exemplo, eu faço jejum de um ano. Isso é muito bacana também. É uma coisa que eu fazia muito errado antes, sabe? Fazer um jejum porque eu queria alguma coisa. E hoje eu aprendi que a gente não compra Deus. O nosso jejum não vai comover o coração de Deus. Sim. A nossa oferta não vai comover o coração de Deus. Não, pelo contrário. A gente precisa jejuar para isso, para a gente sacrificar, para a gente se aproximar mais de Deus e saber qual é a vontade dele. Entendeu? Porque nada compra Deus. Às vezes a gente se ilude, né? Ah, vou fazer um jejum aqui para comover o coração de Deus e eu conquistar tal coisa. Só que não é assim. O nosso jejum não compra Deus. Então tem gente que pensa que Esther jejuou porque ela queria tal coisa. Não, ela jejuou para se aproximar de Deus. E foi através disso, a partir disso, que tudo aconteceu. Entendeu? Então que tenhamos
motivação certa, né? Deus ele sempre vai avaliar, né? Então, você fala assim, mas Deus não é justo? Se eu e a Gi estamos plantando banana, a gente vai colher banana? Aos olhos humanos, eu e a Gi estamos plantando banana. Mas aos olhos de Deus, ele está olhando o nosso coração. Qual é o propósito da minha semente de banana? Qual que é o propósito da semente dela de banana? Então, pode ser sim, que a plantação dela dê lindos cachos de banana e a minha não tem. Aí você fala, mas o que acontece? Então, Deus está sendo injusto? Não, Deus não está sendo injusto. A gente está analisando com os olhos humanos. E Deus não vê com os olhos, ele vê o nosso. Não é que Deus vê com o coração. Não, ele vê o nosso coração, a motivação do nosso coração. E se a motivação do nosso coração estiver errada, e a gente sempre pode olhar isso é uma coisa que eu comecei a reparar muito. Duas coisas, era qual o propósito? Eu vivi 30 anos sem falar a palavra propósito. Qual o propósito disso? Qual o propósito de eu querer lá encontrar essa pessoa? Qual o propósito de eu tanto querer isso? Porque daí você começa a se conhecer. Por que eu estou tão querendo? Por que eu estou tão ansiosa? Né? Qual o propósito? Você começa a olhar para você. E a palavra de Deus, ela vai, assim, ela vai, tipo, sabe que nem quando você cata feijão, ela vai tirando, assim, ela vai tirando, ela vai literalmente separando alma e espírito. Porque a alma são os achismos, os gostos, as vontades. E às vezes a gente está com tanta vontade de algo, às vezes a gente está se escondendo atrás de desejos e vontades. E isso vai atrapalhando, a gente não tem nem sabe mais por que a gente está querendo as coisas, que gostava tanto de algo ou não gosta mais, queria tanto e agora estou assim, né? Então, a gente sempre refletir isso. Qual a motivação do meu coração com relação a essa questão? Qual a motivação do meu coração em querer me casar? Por que eu quero tanto alguém? Qual é o objetivo de um casamento? Qual que é o meu objetivo em querer casar? Muitos dos casamentos que acabam em divórcio é porque a motivação do coração pelo passo de casamento foi errado. Carência não justifica, né? Então, assim, não vai dar certo. Né? O motivo pelo qual você deve se casar é somente um. O amor é querer viver juntos um propósito. E é junto, muito junto. Né? Porque dividir cama, dividir quarto, dividir casa, dividir vida, não é simples. E é um dividir. Né? É um dividir. Né? Então, olhar sempre isso. Né? O coração de Esther. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ver o coração de todo mundo. E Deus, ele nos ensina a ler corações. A boca fala o que o coração está cheio. Então, não existe você dizer, mas eu não sabia que a pessoa era assim. Não está vendo os frutos da vida dela? Não está vendo o que sai da boca dela? A boca fala que o coração está cheio. A árvore se vê pelos frutos. Pode a árvore ruim dar fruto bom? Pode a árvore boa dar fruto ruim? Então, como é que a gente não precisa nem ser amigo, gente? Só observa. De longe você observa. Hoje, com rede social, você consegue observar o que as pessoas falam daquela pessoa, o que ela fala dela mesma, como é o relacionamento dela com as pessoas, os estranhos, os próximos, a família. O que tem? Você consegue analisar uma pessoa só olhando o que ela faz, o que ela posta. Ninguém consegue Big Brother, ninguém consegue enganar muito por muito tempo. Você pode enganar um por muito tempo e nem por muito tempo, mas você não consegue enganar todo mundo por muito tempo, para sempre. Então, observe antes de dar passos, observe antes de se comprometer com coisas, com questões, seja onde for, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, observe. No final das contas, esses 12 anos que eu caminho com Jesus foram 12 anos de observação, né? Observando pessoas em Cristo e sem Cristo, observando pessoas dentro da igreja, fora da igreja, observando plantações de sementes, às vezes melhor fora do que dentro da igreja, né? Observando colheitas boas lá fora também. Por quê? Porque estão vivendo um princípio bíblico sem nem saber. Estão vivendo um princípio bíblico sem nem saber e estão colhendo o que o princípio bíblico diz que você vai colher. E tem pessoas dentro da igreja não vivendo o princípio bíblico e colhendo o que a falta de viver um princípio bíblico dá de fruto. Então você consegue observar muito para você escolher as pessoas com quem você caminha, para você escolher as pessoas com quem você vai lutar as suas guerras, né? Com quem você vai escolher para trazer aí para o seu dia a dia. Paty, uma coisa que você falou aí agora de princípios, eu acho muito interessante isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: mas eu fico sem entender. E ela tava assim, bem chateada, eu fico sem entender. Ela tava falando de uma pessoa, né? Como é que fulano nem vai na igreja, nem acredita em Deus e é tão próspero, é tão rico? Essa pergunta não é uma pergunta difícil. Interessante que você até respondeu ali. O que acontece? Existem os princípios bíblicos, mas também, lá em Gênesis, fala, né, que a terra o Senhor deu para os homens governar. Então, não é tudo aqui a gente fica espiritualizando muito. Mas na terra existem princípios.
A pessoa, como você falou, o cara não é cristão, nunca pensou, não, vamos lá, Bill Gates, é o milionário do mundo. Ele não é o mais, né? Hoje é Elon Musk. Mas assim, multimilionário, nunca pisou na igreja. Por que que ele é tão rico assim? Pô, o cara plantou. O cara plantou lá a banana dele, ele colheu uma árvore cheia de banana, velho. Ele colheu foi banana da terra, banana da prata, banana de tudo. Mas ele fez o quê? Ele trabalhou, ele fez network, ele se conectou com pessoas, ele errou, ele não desistiu, ele persistiu. Errou de novo? Para mim, o maior exemplo que eu tenho na vida é de persistência é Thomas Edison. O cara não fracassou uma, duas, três vezes, não. Ele fracassou 10.000 vezes. A pessoa chega, fracassa na primeira, ai, mas Deus não está comigo, nada acontece comigo. Ó, poderia vir outra pessoa, se Thomas Edison tivesse desistido, sim, uma outra pessoa ia criar a lâmpada. Ia existir outra pessoa, né? Porque no mesmo momento que você está tendo uma ideia agora, mais de 30 a 40 pessoas no mundo estão tendo a mesma ideia. Mas o que é que acontece? Por que que algumas pessoas elas têm sucesso? Elas conseguem alcançar aquilo ali que elas estão idealizando? Porque ela age, ela tem ação, ela cumpre princípios terrenos que todos nós. Se você quiser se afastar de Deus, você pode prosperar? Pode sim. Se você cumprir os princípios terrenos, você pode. Eu conheço milhares, eu posso citar aqui milhares de pessoas que nunca foram na igreja e são milionários. Enriquecer, né? O prosperar tem duas Não, coisas. enriquecer. Eu falo assim, a prosperidade financeira, no caso, né? Não a prosperidade completa, com certeza. Mas você pode criar riquezas dessa forma? Pode. Só que, e a prosperidade, como o pai falou, é a prosperidade completa na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua saúde, em tudo, o contexto geral. Vê Steve Jobs, né? Ele morreu com câncer, ele poderia ser um cara totalmente próspero. Ele poderia morrer com câncer também com Deus, poderia estar servindo a Deus. Isso poderia acontecer porque tem pessoas que servem a Deus e também acabam vindo a óbito por coisas que, enfim, Não, a gente, a gente morte virá para todos. Mas a questão exatamente também é essa. Não da é, questão da forma que vai o acontecer, que a assim. Bíblia nos ensina é como no Velho Testamento, é você olhar para agora sem perder a eternidade. Então, Sim. esses todos conquistaram. As duras penas. Mas a eternidade, que é o que mais vale, como é que eles estão? Então, a Mas é questão essa a de Deus, questão que eu estou falando assim, é da questão de você cumprir os princípios, porque da mesma forma que existem os princípios bíblicos, também existem os princípios aqui da terra que a gente tem que cumprir, entendeu? Então assim, mas por que que eu sou de Deus, mas eu não prospero? Porque você também não está cumprindo os princípios certos. Eu estou aqui na minha cama assistindo Netflix todo fim de semana, eu quero ser rica, eu quero ter uma mansão de 7 quartos, uma suíte de 200 metros quadrados, mas eu não estou fazendo por onde. Então, Deus, ele não vai chegar, vai descer na sua vida, ó, bater aqui na sua porta, vamos lá, Gisele, agora eu quero que você seja rica, dona de uma multinacional. Não vai ser assim. não, As gente, pessoas, elas Deus têm é que ser amor e persistentes. justiça, né? Hã? Justiça é isso. Exatamente. Gente, todas as pessoas que foram usadas na Bíblia, elas foram usadas porque elas estavam trabalhando, elas estavam semeando, elas estavam em movimento. Todas as pessoas que foram usadas. Então não adianta a gente ficar querendo coisas se a gente também não faz o nosso papel. Deus, ele só vai agir na nossa vida quando a gente também estiver preparado para receber aquilo, né? Então, eu não vou também me estender muito, não, que a gente já está em 7:08, né, Paty? A gente já estendeu um pouquinho aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Gi, quer encerrar a oração? Com a oração do fechamento? Quer? Eu posso fazer a oração. A gente tem que ter cuidado que eu vi que a Michelle saiu, ela tem que sair 7 horas que ela atende. Ela Ah, atende, aí algumas meninas também têm essa questão, né, de ter o compromisso. Mas vamos orar, né? Entregar. Eu ainda tô com a cabeça que aqui é segunda-feira, gente. Porque a gente tava se vendo hoje. Que coisa, né? Orar pela Gi que vai viajar hoje. Ô, gente! Eu vou viajar hoje mesmo, tô aqui ansiosa, meu Deus do céu. dia 8 hoje, Dia sim. 8. Ah, você viaja. Eu viajo terça. Terça que vem é minha vez. Terça que vem, viajo hoje, vou pra Bahia, meu Deus do céu, meu coração tá aqui. Eu vou fazer surpresa, né? Porque ninguém sabe, assim, minha mãe, minha irmã, vai infartar todo mundo lá. Mas eu Ai, que tô doida gostoso. pra chegar. Tô doida pra chegar. Mas Jessie, se você quer fazer a oração, então, já que você falou que é pra orar por mim, então você faz, né? Pois é. Pode ser. Deixa eu levantar. Pode orar já? Uhum. Pode. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado.
através dessas devocionais, Pai, que cada dia mais tem nos aproximado de Ti. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma que está aqui, que participou. Que essa palavra, Senhor, venha ficar gravada no coração de cada uma, Senhor. Que diante das situações da nossa vida, que possamos lembrar, Pai, de Esther, que possamos lembrar dela, Senhor, da maneira que ela lutou, Senhor, e que possamos seguir o exemplo dela, Pai, e lutar, Senhor, as nossas guerras, priorizando, Pai, o Senhor na nossa vida. Que a Tua presença, Senhor, venha nos dar sabedoria cada dia, que a Tua presença, Senhor, venha nos dar direção, venha nos dar visão, que o Senhor venha com a Tua graça sobre a nossa vida, Pai, para que possamos alcançar, sim, a graça dos homens, mas primeiramente a do Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos guiar aqui nessa terra, Pai, e fazer com que essa diferença, porque a Tua palavra diz que haveria diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que crê e aquele que não crê. Então, que essa diferença possa ser vista, Pai, através da Tua graça sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E nesse momento também, Senhor, eu quero orar pela vida da Gi, que vai viajar hoje, que o Senhor venha abençoar, Pai, a viagem dela, que tudo venha dar certo, Pai, que o Senhor prepare o coração dela para viver coisas extraordinárias lá na Bahia, juntamente com a família dela, que o Senhor venha abençoar, Senhor, de maneira grandiosa, Senhor, a vida dela, a família dela, que nada dê errado, que o Senhor já repreenda todo o mal, Senhor, que talvez estava planejando alguma coisa, que todos os planos do diabo sejam frustrados e que a Tua presença, Pai, venha fazer com que tudo dê certo. Em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, essa quarta-feira, que venha ser uma quarta-feira de portas abertas, que tudo aquilo que era para dar errado, Pai, nós declaramos que dê certo. Em nome de Jesus. Eu te entrego, Senhor, essa oração, eu te entrego a vida de cada uma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém, meninas. Até sexta. Amém. Até sexta. Beijo, fiquem com Beijo. Deus. Tchau. Amo vocês. Sexta-feira a gente se encontra. Beijo, menina. Beijo, tchau. Ótimo dia. Deus abençoe.